Sobre os Mão Morta, já se disse tudo e continuam a falhar os adjetivos. A banda de Braga tem culto desde o primeiro momento e, tanto ao vivo como em disco, tem sido um dos projetos mais consistentes da música feita em Portugal. A sua matriz é rock, um rock musculado, denso e complexo. Os Mão Morta sempre gostaram de experimentar e souberam reinventar-se várias vezes sem nunca pôr a identidade em risco. Por isso, continuam ativos e relevantes. Canções assombradas que cobrem todo o espectro da perdição, hedonismo, política, amor, drogas, loucura e morte. Eis uma banda que gosta do fio da navalha, da provocação e interrogação permanentes. Passaram mais de 30 anos desde os primeiros concertos, mas os Mão Morta continuam a desafiar-nos. Fantasmas esqueléticos que se juntam ao fim da tarde, como pássaros a esvoaçar à volta de cães a ladrar. Ei, rapariga, porque arrastas os pés pela calçada ao assassino que te quer como prémio de consolação. O dinheiro paga o teu silêncio e leva-te para outra dimensão, lá onde as noites não custam a passar e os dias são sedução. Como pássaros a esvoaçar à volta de cães a ladrar, bandos de fantasmas esqueléticos juntam-se ao fim da tarde à procura de um naco de pão, à procura de uma oportunidade, ainda crentes das doces palavras que nasceram a caridade.
Eu não sei se há uma forma de fazer as coisas à mão morta. Nós sabemos de algumas coisas, e desde sempre. A primeira é que todas as oportunidades são para ser agarradas, independentemente das condições. As condições nunca são as ideais. Por muito boas que sejam, nunca são as ideais. Há sempre melhores condições possíveis. E quando surgem más condições, tu consegues sacar alguma coisa das más condições, consegues fazer alguma coisa daquilo. Portanto, nós nunca dissemos não porque as condições não são boas. Não, ok? Vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer com isto. Portanto, todas as hipóteses de gravar, de fazer concertos, não sei o que, mas tudo que nos fez crescer foi aproveitando as condições que iam surgindo, os comboios em andamento que nós conseguíamos apanhar, etc. Portanto, e depois fazer as coisas independentemente do resultado, ou seja, do agrado de terceiros. As coisas tinham que funcionar para nós. Nós tínhamos que nos divertir a fazê-las e tínhamos que gostar do resultado final. E é sempre, no fundo, foi sempre isto. Quer dizer, depois para nós gostarmos de fazer, temos de estar sempre a experimentar, não, quer dizer, estar sempre a fazer o mesmo, digamos, não é provavelmente a coisa mais interessante do mundo. A rotina, quer dizer, pode ser muito interessante para preguiçar, é muito bom a rotina da preguiça, mas em termos criativos a rotina é uma chatice, não é? Portanto, nós temos de estar sempre a fazer coisas novas, a experimentar coisas, a lançar-nos a nós próprios desafios para ver se conseguimos ou não conseguimos. Portanto, isso é a nossa própria máquina que nós próprios alimentamos, e acho que é esse o único segredo dos Boa Morta, não é? Depois é complicar, é estarmos todos sempre, cada qual no seu canto, com possibilidades, com impossibilidades de nos juntarmos muitas vezes, com poucos ensaios. Portanto, temos que estar sempre a desenrascar-nos e estar sempre a funcionar com a memória e com o feeling, né? E isso dá uma peculiaridade aos concertos de Boa Morta, que são concertos que não são nada maquinais, né? São concertos em que a concentração é máxima e o feeling é máximo, porque senão a coisa não funciona, porque nós não estamos provavelmente ensaiados, né? Posso eu dizer que te amo, se não encontro amor em mim, apenas mágoa de tanto calar a raiva e o nojo da minha condição, enxovalhado no trabalho, maltratado na doença, humilhado no salário, aviltado na dignidade. Resta pouco para gostar de mim e ainda menos para amar. Resta pouco para gostar de mim e ainda menos para amar. O que me
humilhado no trabalho, maltratado na doença, humilhado no salário, aviltado na dignidade. Resta pouco para gostar de mim e ainda menos para amar. Resta pouco para gostar de mim e ainda menos para amar. Do suicídio liberta-nos para a vida. A hipótese do suicídio liberta-nos para a vida. Porque se viver era estar este morrer, prefiro então a morte. É que assim resta pouco para gostar de mim e ainda menos para gostar de ti. Os João Morta começaram quase como uma espécie de brincadeira, como uma espécie de passaporte para ir passar umas férias pagas a Berlim. O Joaquim Pinto tinha lá a namorada na altura, tinha vindo de umas férias de uma temporada, uns 15 dias que tinha passado lá em Berlim. Nesses 15 dias tinha visto os Swans, a primeira vez que os Swans tinham vindo à Europa tocar, tinham acabado de lançar o primeiro álbum. E ele trazia notícias desse concerto, trazia o primeiro álbum, para 3 exemplares do primeiro álbum para distribuir pela Malta, e trazia uma grande novidade, que era que tinha cara de baixista, portanto ia passar a ser baixista de uma nova banda que nós íamos formar, eu e o Miguel com ele, para irmos tocar a Berlim, porque já tinha arranjado lá 2 ou 3 sítios que nos recebiam, portanto, e que íamos passar lá uns dias, íamos passar lá umas férias pagas com esses concertos, e íamos divertir imenso. E foi assim que os João Morta se formaram, efetivamente. Depois achamos por bem, antes de irmos provavelmente a Berlim, ver se as coisas funcionavam. Fizemos um concerto aqui logo a seguir, o Joaquim Pinto veio de Berlim em outubro, princípios de novembro. Nós fizemos o primeiro concerto logo no início de janeiro, nos primeiros 15 dias de janeiro, para ver se estava tudo bem, se nos sentíamos confortáveis em palco, porque, enfim, eu estava numa voz, o Miguel Pedro estava a tocar guitarra, que não era provavelmente o instrumento dele, e o Joaquim Pinto estava a tocar baixo, que era a primeira vez que tocava baixo na vida, nunca tinha pegado num baixo, portanto tinha começado a tocar baixo há 1 mês e meio, sensivelmente.
Já tínhamos alguns temas, assim, umas coisas muito blá, o A1, assim, coisas muito repetitivas, muito básicas. Mas era para ver como é que nos sentíamos em palco, e o que é certo é que o palco estava vazio, não havia lá uma bateria, não havia nada. Nós tínhamos uma pequena caixa de ritmos, umas pequenas gravações, umas cassetes com gravações de tiares e coisas assim, portanto uma coisa muito industrial, e era sobre isso que o Miguel fazia uns ruídos de guitarra e que o Pinto tentava manter o ritmo sobre aqueles tiares, portanto ritmos muito primários, e eu metia vozes por cima, gritos, os berros, umas histórias, etc. Mas sentimos um bocado despidos, sentimos que tínhamos pouca força em cima do palco, apesar de quem viu esse primeiro concerto ter gostado muito, pela diferença, era uma coisa completamente estranha, completamente esquizofrénica e descabida, não é? Portanto, era preciso ter alguns tomates para fazer aquilo, no fundo. Mas nós é que não nos sentimos nada bem. Não, isto para ir para Berlim não está no ponto. De maneira que achamos por bem preencher o palco. Ou seja, fomos buscar a bateria para o Miguel tocar a bateria, que era o instrumento dele, para que a coisa ganhasse força em termos de som, mas também em termos de espaço. Fomos buscar um guitarrista a sério, fomos buscar o antigo guitarrista que já tocava connosco nos All of Fame, que era o Zé dos Eclipses, e que tinha uma forma peculiar de tocar, e que nós ainda por cima o limitamos em termos sonoros, porque arranjamos um distorçor, um aparelhozinho que distorcia o som das guitarras, mas que não dava para ele mexer, portanto ele não podia mover naquilo, portanto o som era aquele som que nós queríamos, e ele tinha que tocar com aquilo. Foi o nosso primeiro pedal, que não era pedal, porque ele tocava sempre com aquilo. Era uma coisa feita por nós, as ginhocas que nós na altura fazíamos. Aliás, a ideia também era inventar um bocado de instrumentos, e chegamos a inventar algumas coisas, mas depois as coisas foram-se perdendo, porque nunca, enfim, era complicado andar com aquilo às costas. As coisas que nós inventávamos era mais visual do que provavelmente sonoro, né? E pronto, esse primeiro concerto o Miguel estava envergonhado porque não era um instrumento dele, estava de costas. O Joaquim Pinto era a primeira vez que tocava num baixo, estava de costas no outro canto do palco, um palco vazio que eu tinha que preencher, quer dizer, nos sentíamos muito pouco à vontade, de maneira que decidimos mudar as coisas. E nessa mudança de coisas a oportunidade de Berlim perdeu-se, ou seja, aqueles contactos que o Joaquim Pinto trazia de Berlim deixaram de existir, porque os bares entretanto mudaram, fecharam, etc, aquelas coisas. Portanto, só voltamos a subir a um palco já com os Zé dos Eclipses, etc, quase um ano depois, só em novembro ou outubro desse ano é que voltamos a subir ao palco. Portanto, Berlim tinha definitivamente ficado, aquelas férias em Berlim tinham definitivamente ficado de lado. Mas o Berlim, ou seja, o motivo por que nós continuamos a existir continua a ser o mesmo. Nós temos que ir tocar a Berlim. Quando tocarmos a Berlim acabamos, porque é o nosso objetivo há 32 anos, e só ainda existimos por causa disso, porque ainda não conseguimos tocar em Berlim. Tenho espaços vigiados no labirinto das notícias, das estatísticas. Não consigo escapar. Quimeras mercantis e os circos mediáticos invadem-me a solidão. A realidade não existe. A fuga é para lá de nenhum. Vais comer, tem uma ideia, vais fugir, tem uma ideia, vais comer.
cumpro. A única fuga é loucura. Timidez, vamos fugir. Timidez, podes correr. Timidez, vamos fugir. Timidez, podes comer. Meu falar. O patente da estrada, o cavaleiro anda. Guardar alucinar. Tenho uma top model. Um vingador implacável e um bancável. Tenho um prémio Nobel. E uma amante insaciável. Tenho um serial killer. Tenho Deus no lugar. Eu sou o maior dealer que se encontra no mercado. O A1 é um dos nossos primeiros temas, foi um dos temas, foi um dos 6 temas que tocamos no nosso primeiro concerto em janeiro de 1985. O A1, o Olá, esses 2 temas são temas do nosso repertório que tocamos nesse concerto. Portanto, era interessante apanhar, de alguma forma, apanhando, é um tema que é muito primário, que funciona muito com a força sonora e com o peso sonoro que aquilo pode ganhar. Era interessante acrescentar-lhe baixistas, nunca tínhamos feito com mais do que um baixo, era interessante acrescentar-lhe baixistas, então lembramos porque não usar os nossos. Nós tivemos alterações de formação e uma das alterações maior que houve em termos da formação de João Horta foi dos baixistas, não é? Porque já passaram, vamos no quarto baixista, a Joana Longobardi é a quarto baixista, antes da Joana teve a Marta Abreu, antes da Marta Abreu teve o José Pedro Moura e antes do José Pedro Moura teve o Joaquim Pinto, que foi o fundador da banda, digamos. Portanto, são 4 baixistas, pensamos, 4 baixistas aqui a trabalhar em conjunto, criando harmonias, criando algumas diferenças, etc. Isto vai ganhar um peso enorme, e a ideia era jogarmos com 4 baixistas. À última hora o Joaquim Pinto não pôde estar presente, mas ficamos com os outros 3, e a ideia era exatamente essa, era criar um momento único para o A1. O nosso tema mais antigo, digamos, a par do Obolá, ainda tem capacidade de ser transmutado, tal como teve capacidade de ser transmutado na turnê que fizemos e nos arranjos e nas orquestrações que fizemos com o Remix Ensemble, porque foi um dos temas que tocamos nos concertos com o Remix Ensemble, também foi o A1. É um tema que consegue, que tem esta facilidade, tem esta capacidade de 32 anos depois ainda poder ser reciclado e ser transfigurado e soar como se fosse um tema novo, não é? Quem vem do cemitério pela rua do antigo
nojentas carruagens de bancos de madeira. Chegar a um quiosque daqueles redondos, frente ao qual, do lado esquerdo da rua, existe um cafezinho com esplanada, onde ainda servem café de saco. Entra pelo café, sai pela outra porta, dá para a rua do jardim, contorna depois o Largo dos Cisnes em direção ao cruzamento com semáforos e mete pela Avenida do Cinema no sentido do novo bairro administrativo, até chegar a um arranha-céus acabado de construir. Aí vira à direita, a rua que passa pelas piscinas recentemente inauguradas, e chegando ao centro comercial em construção, aquele que dizem vir a ser o maior da Europa, com não sei quantas lojas e não sei quantos andares. Mete pela rua que ladeia os terrenos destinados ao futuro complexo desportivo, no fim da qual encontra a maternidade. A maternidade. A maternidade. A maternidade. Espera por mim. O tempo não espera por mim. O tempo não espera por nós, por nós, por